protestos contra a Tesla e Elon Musk, né, que vão acontecer em diversas cidades, principalmente dos Estados Unidos, nesse sábado. Tudo indica que são protestos descentralizados, quer dizer, não existe uma organização única, efetiva, é algo que tem até uma página ali numa plataforma que é de promoção de eventos, que é de promoção de manifestações, de mobilizações, e que tem corrido bastante também no Blue Sky, que é o rival do Twitter, mas esses protestos vão acontecer agora e também teremos protestos no chamado Dia do Presidente, que é sempre ali acontece num fim de semana, numa segunda-feira, na verdade, de fevereiro nos Estados Unidos, é um dia para homenagear todos os presidentes e teremos também manifestações no país nesta segunda-feira. Mas antes de falar dessas manifestações e por que elas são importantes, ainda que não tenham números significativos, a gente não sabe, né? Mas ainda que não tenham números significativos ali nos locais onde elas estão sendo marcadas, que são sempre concessionárias da Tesla, vamos puxar um pouquinho, porque a avalanche de notícias é tão grande e às vezes a gente esquece do porquê as pessoas estão protestando contra o bilionário Elon Musk, né? Então vamos lembrar aqui primeiro o envolvimento político desse bilionário na campanha de Donald Trump. A gente vê essa foto aí que já de um vídeo que se tornou icônico do Trump com o Elon Musk e o filho dele, né, um dos filhos do bilionário, mas o fato é que essa pessoa, que é a mais rica do mundo, Elon Musk, gastou quase 300 milhões de dólares para ajudar Trump a vencer a eleição presidencial de 2024. A gente sabe que nos Estados Unidos, depois de uma modificação na lei eleitoral que foi feita durante a gestão do Barack Obama, houve ali uma permissividade praticamente absoluta. O poder do dinheiro, ele simplesmente manda no pleito dos Estados Unidos a partir da ação dos super PACs, né, que são os comitês de ação política, que a única formalidade que existe para impedir que sejam totalmente absorvidos por campanhas vocês não podem ter vinculação com o partido, né, com o Partido Democrata ou com o Partido Republicano. Só que a partir disso, né, você faz um PAC, como o Elon Musk fez e participou desses comitês, e injeta dinheiro e pode fazer campanha à vontade, só não precisa ter essa relação formal. Então, hoje a gente tem um processo muito adulterado do ponto de vista da possibilidade do dinheiro influenciar nas eleições dos Estados Unidos, algo que não existe em qualquer outro lugar do mundo, e Musk soube se aproveitar muito bem disso, né? Até porque ele gastar 300 milhões para quem tem um patrimônio estimado de 400 bilhões de dólares, você vê que chega ali a zero, né? É muito pouco, é um percentual muito pequeno para ele ter esse papel que ele tem hoje, né, de influenciar decisivamente no governo dos Estados Unidos. Então, ele, além de liderar esse departamento de eficiência governamental, o DOGE, que em tese é para cortar custos, mas a gente sabe que, por enquanto, ele tem servido principalmente para desmontar agências federais e para desidratar, desestruturar o Estado dos Estados Unidos. A gente tem essa figura controlando diversas empresas, né? Não só a Tesla, que é uma montadora de veículos elétricos, mas também a empresa de defesa SpaceX, a plataforma de mídia social X, a desenvolvedora de chatbots, inteligência artificial generativa xAI, a empresa de construção de túneis Boring Company, a startup de neurotecnologia Neuralink, enfim. Elon Musk é um bilionário que tem muitos negócios nos Estados Unidos e no mundo todo. E ontem aconteceu uma coisa, justamente, guarde essa parte aqui, negócios no mundo todo. Ontem aconteceu algo que foi muito relevante, porque, obviamente, quando você tem um bilionário que, inclusive, as empresas são fornecedoras do governo dos Estados Unidos, você tem ali interesses cruzados. O departamento dele não é oficialmente um departamento oficial integrado à estrutura estatal do país, mas ele é um departamento que hoje tem um poder político muito grande, tanto que eles interferem em praticamente tudo. E isso tem revoltado muita gente, não só as pessoas que prestam serviço público nos Estados Unidos, mas a sociedade de uma forma geral. E ontem aconteceu uma coisa que passou despercebida aqui pelo noticiário nacional, né, que foi a revogação, praticamente foi revogada, foi suspensa pelo presidente Donald Trump uma lei anti-suborno. E essa lei anti-suborno, o que ela falava?
É uma lei, primeiro, que é bastante antiga, né? Ela é de 1977, é a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior, que ela torna crime que empresas, indivíduos que operam em nome dos Estados Unidos subornem funcionários de governos estrangeiros para obter ou manter vantagens comerciais. Então, se uma empresa, uma companhia vai, de repente, vem aqui para o Brasil e acaba sendo pega aqui em prática de suborno, ela é punida nos Estados Unidos. Isso é crime nos Estados Unidos e isso rende, inclusive, dinheiro para os Estados Unidos, né? Quando a gente fala de economia, tal, de corte de custos, essa lei na prática, que está sendo suspensa pelo Trump, ela significa que os Estados Unidos vai ganhar menos dinheiro com acordos que são firmados, acordos indenizatórios, que são firmados com essas empresas que acabam delinquindo. Essas empresas cometem delitos, praticam suborno fora justamente para ter vantagem comercial. Só que o Trump ele suspendeu a aplicação dessa lei dizendo o seguinte, aspas, as empresas americanas precisam obter vantagens comerciais estratégicas, seja em minerais essenciais, portos de águas profundas, ou outras infraestruturas ou ativos importantes, fecha aspas. Então, você vê que existe uma citação ali em relação a minerais essenciais. A gente sabe, por exemplo, que a Tesla e outras empresas de veículos elétricos dependem desses minerais, em sua maioria todos provenientes do exterior, para fabricar suas baterias. Então, existe um interesse direto de Elon Musk que essas empresas, de repente, não sejam punidas, né? Até porque boa parte das empresas, a gente vai mostrar um exemplo aqui, dessas empresas que já foram pegas subornando autoridades estrangeiras, elas fornecem material para a Tesla. Por exemplo, em maio de 2022, duas divisões da empresa multinacional Glencore, elas se declararam culpadas e concordaram em pagar ao governo dos Estados Unidos mais de 1 bilhão e 100 milhões de dólares para resolver investigações que eram feitas contra elas, porque elas foram acusadas, essas duas divisões da Glencore, de fazer e ocultar pagamentos corruptos e subornos por meio de intermediários para o benefício de autoridades estrangeiras em vários países. A Glencore é uma fornecedora de cobalto, que é um metal muito usado para fazer, por exemplo, as baterias de íons de lítio, né? E a Tesla adquiriu cobalto para suas baterias de veículos elétricos ali, e em 2021, inclusive, chegou a discutir a compra dessa empresa, né? Então, vejam bem que isso beneficia diretamente essa empresa, até porque o Trump simplesmente não suspendeu a lei. Ele também ordenou a revisão de acordos que foram feitos no passado. Então, de repente, esse acordo aqui pode ir para o vinagre. Esse acordo pode ir por água abaixo e os Estados Unidos acabar perdendo, inclusive, esse dinheiro. E aí que a gente entra nessa outra questão, né, que não só isso daqui é algo que beneficia diretamente Elon Musk, mas prejudica os Estados Unidos e prejudica o comércio global de uma forma geral. Porque esse recado aqui dos Estados Unidos é muito evidente, está dizendo, se vocês precisarem subornar alguém lá fora para a gente obter vantagem comercialmente, pode ir, vai lá, corrompe mesmo. Não tem problema não, porque aqui está tudo limpo. Se a gente aumentar a nossa competitividade, está tudo bem. Então, é uma licença para corrupção, na prática, que o Trump está falando, está dando para essas companhias. É só assim, não faça isso aqui nos Estados Unidos, tá? Mas se for para fazer no resto do mundo, fique à vontade. E, inclusive, né, a gente vê esse ilusionismo do Elon Musk, né? Porque a gente tem aqui todo esse discurso do DOGE, da eficiência governamental, que vai cortar custos, mas, na prática, essa suspensão entrando em vigor, os Estados Unidos perdem dinheiro, porque esses acordos não vão ser feitos, alguns acordos podem ser revistos e vai deixar de entrar esses bilhões que já entraram por conta dessas práticas de suborno, desses acordos de indenização, eles vão deixar de entrar. Então, é muito interessante, porque vai ter aquele ilusionismo, como já tem, olha, pegamos aqui um superfaturamento da compra de papel higiênico que custa 10 vezes menos do que isso. Isso você vai ter numa estrutura estatal e vai ter também estrutura de empresa privada. É bom que se diga, né? Porque parece que só existe superfaturamento no Estado, existe em todo canto. Inclusive nas empresas do Musk, que provavelmente tem também esse superfaturamento. Mas esse ilusionismo que se cria é de que estou economizando, mas na prática você está vendo que o dinheiro está indo para outro canto, né? O dinheiro está indo justamente para uma concentração econômica ainda maior nos Estados Unidos, que é prejudicial ao mundo.
Agora, existem outros motivos também que a Tesla vai acabar sendo alvo de protesto, o Musk, não só nos Estados Unidos, mas em outras cidades da Europa, por conta do seu alinhamento político, que não se dá apenas ali no território norte-americano, mas também em outros lugares. A gente pode ver, por exemplo, nessa foto, né, o Elon Musk junto com Alice Weidel, que é co-líder, candidata a chanceler pela sigla extremista AfD na Alemanha. Ele fez esse vídeo, como ele fez ali também com Donald Trump na campanha, no X. Né? E ali no X, que é a plataforma social dele, ele fez essa conversa amigável, porque não é uma entrevista, é um bate-papo muito amistoso. Ele disse, inclusive, que a AfD era a melhor esperança para o grande futuro da Alemanha. E, na prática, o que aconteceu ali foi que ele estava fazendo uma propaganda da Alice Weidel, uma propaganda da AfD, tentando interferir nas eleições alemãs. Ele, inclusive, chegou a anunciar, chegou a falar ali de dar dinheiro, por exemplo, para a extrema-direita britânica, depois acabou tendo uma briga ali com Nigel Farage, então ninguém sabe se isso vai acontecer ou não, mas o fato é que os países da União Europeia, inclusive, estão conversando a respeito de como limitar esse poder do dinheiro que o Elon Musk representa de uma forma concreta. Né? Ele já influenciou uma eleição e tende ainda a influenciar outras. Então, esse alinhamento do Elon Musk, esse alinhamento político com a extrema-direita mundial, e aqui no Brasil com os Bolsonaro também, embora os Bolsonaros se achem muito importantes, né, muito importantes, aqui foi só o embate com a STF, o embate com a STF não, né, o embate com a lei brasileira, vamos falar, usar o termo correto, porque aqui o Musk não queria obedecer à legislação do país, e só esse embate que fez aí haver um alinhamento. Porque, de verdade, o Musk mal sabe quem é Bolsonaro. Ele está preocupado com a Europa, ele está preocupado com os Estados Unidos e tem uma postura mais ou menos semelhante ao Trump, né, de ignorar o resto e só fala quando, na verdade, lhe convém. Agora, o que está acontecendo com esse alinhamento do Elon Musk? Né? E a gente vê também esse gesto que foi muito... obviamente, né? Ele mal negou, ele brincou com o tal do gesto nazista, dizendo que não, que era um gesto romano, fez ali, mas nem chegou a negar de forma mais assertiva de que esse gestual não fosse o que ele de fato é. Mas a questão é que essa imagem também pegou muito mal na Europa, e o que aconteceu a partir daí, a partir desse alinhamento do Musk com a extrema-direita ali no velho continente? As vendas da Tesla desabaram no continente europeu, né? E foi na Alemanha, por exemplo, teve uma redução de mais de 50% em janeiro desse ano, quando comparado com janeiro do ano passado. Na Espanha, a redução de venda chegou a 75,4%, na França, 63,4%, Suécia, 46%. Né? E no estado da Califórnia, por exemplo, que é o maior mercado para veículos elétricos nos Estados Unidos, a Tesla viu também suas vendas despencarem. Né? A companhia vendeu 12% a menos em 2023, aliás, 2024, quando comparado com 2023. O modelo, inclusive, mais importante da Tesla, teve redução de 36% no ano. Né? Então, a gente já vê uma reação difusa e agora teremos a organização desses protestos. Isso é importante por quê? Primeiro que são as pessoas se mobilizando de uma forma evidente e falando, pedindo boicote à Tesla. E nós sabemos a força que tem boicotes organizados pela sociedade civil e também, muitas vezes, temos uma parcela muito grande da sociedade em todos os países que acaba ficando desconectada do noticiário e não consegue ligar o autor à obra. E, nesse caso, fica muito evidente que há uma ligação entre a extrema-direita, Elon Musk e a Tesla. Então, esses protestos estão sendo organizados, vão acontecer até agora em mais de 20 cidades nos Estados Unidos, segundo a plataforma online Action Network, né? Seattle, Boston, Kansas City, Austin, Sacramento, Novo México. E ainda que tenham pouca participação, é importante isso ser atomizado, porque, inclusive, como disse aqui o Edward Niedermeyer, que é um autor de livro, inclusive, contando a história da Tesla, que não é uma história exatamente de um self-made man, né? Ele fala o seguinte: essa é a maior ferramenta de Elon Musk, que é alavancar o espetáculo online em percepções públicas que remodelam o mundo para seus fins tóxicos. Vamos pegar essa arma de volta, ele disse aqui.
Cada protesto pode ser pequeno, mas ao divulgá-los online, eles criam um espetáculo